Olá, meu nome é Thiago Gomes, eu sou médico de família e comunidade, com formação na área de medicina há 20 anos e estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional. Eu, desde cedo, pensei em fazer medicina, porque, como a maior parte dos médicos, quer ajudar as pessoas. Esse foi um dos motivadores, inspirado na história que eu vivia dentro de casa, pelo fato de meu pai ser um anestesista. Eu conseguia perceber a paixão, a ética que ele cuidava dos pacientes, de todos os processos e das histórias de saúde, de medicina que eu ouvia ao longo da minha trajetória de vida. Eu entrei na faculdade de medicina com 19 anos, e tive a oportunidade de fazer um currículo que foi muito diferente daquilo que era o tradicional dentro das faculdades de medicina do Brasil. Eu fiz uma metodologia de ensino conhecida como aprendizagem baseada em problemas, ABP, ou do inglês Problem Based Learning, que é o PBL, o famoso PBL que começou no final da década de 90 aqui no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de aprender a fazer medicina de um jeito diferente, porque a gente não ficava apenas na parte teórica para depois ir para a parte prática. A gente já saía ali dos muros da faculdade, desde os primeiros anos, para ir na comunidade, para fazer visitas domiciliares. E isso foi algo que me inspirou a poder cuidar das pessoas justamente no local onde elas vivem, próximo de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Durante a minha trajetória na faculdade de medicina, eu fiz estágio em várias áreas, e isso também me ajudou a escolher uma especialidade que não cuidasse apenas de uma parte do corpo, que estivesse preocupada com o ser humano. Então, alguns aspectos dentro da psicologia médica, das questões comportamentais, de como que nós, humanos, escolhemos e caminhamos a favor da saúde, o quanto a gente valoriza ações para prevenir as doenças, todos esses elementos foram importantes durante a minha formação médica. Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos na estratégia de saúde da família e depois eu fui fazer a residência médica, mais de 5.500 horas de treinamento em serviço sob supervisão. Durante a residência médica, um momento de aprimorar as habilidades, não só no aspecto dos atendimentos, no consultório, como principalmente habilidades mais ligadas a técnicas de comunicação, de relação médico-paciente, do atendimento de pessoas com situações mais graves dentro de hospital. Ou seja, é uma formação completa de 2 anos de duração que a gente tem a oportunidade de aprender na prática aspectos do cuidado em saúde integral, dos ciclos de vida das crianças, das mulheres, no ciclo de gravidez, de puerpério e também da saúde do adulto e do idoso. A gente passa por diversos estágios. Eu tive a oportunidade de inaugurar o Hospital Escola da região da Universidade Federal de São Carlos. Na época, depois de terminar a residência, tive a oportunidade de trabalhar no serviço de atenção domiciliar, fazendo visitas às casas das pessoas que saíam da internação. Então, foi um momento de grande alegria, de grande aprendizado, de grande conhecimento e trocas com a equipe multiprofissional. A saúde não é feita apenas de médicos e da medicina. E aí, quando a gente fala de integralidade de saúde, cuidado integral à saúde, o que que significa isso? Exatamente a proposta que eu trago neste canal, a gente poder falar sobre promoção da saúde, prevenção e da importância da gente reconhecer ao longo das diferentes etapas da nossa vida quais os aspectos relacionados ao processo de saúde e doença e do cuidado. A gente sabe que a população está envelhecendo e é muito importante a gente entender
que as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa rotina, os hábitos que a gente estabelece, têm impacto na nossa saúde, na qualidade de vida que a gente vai ter. Então, essa trajetória profissional que começa na assistência médica, no cuidado aos pacientes, fazendo visitas domiciliares, indo na comunidade, ele passa depois por uma fase de querer treinar mais médicos para ser como eu sou. E foi justamente aí que eu escolhi fazer o mestrado. No caso de ensino em saúde, eu fiz uma dissertação estudando como que os estudantes de medicina e de enfermagem, no primeiro e no segundo ano, compreendiam essa integralidade do cuidado. E foi muito interessante. Eu consegui mostrar que a método de ensino da Faculdade de Medicina conseguiu fazer com que os estudantes compreendessem a integralidade do cuidado dentro do Sistema Único de Saúde e também fazendo a diferença ali na ponta, no local onde as pessoas vivem, por meio da estratégia de saúde da família. Então, ao longo desse período, eu me dediquei para a docência, fui professor na Faculdade de Medicina, também fui coordenador da residência médica de Medicina de Família e Comunidade, tive a oportunidade de ter alguns residentes nesse formato de treinamento, organizando serviços, e, na sequência, também tive a oportunidade de ser gestor de saúde. O que que significa isso? É aquele profissional médico que desenvolve habilidades e competências na área de gestão de saúde, organizando o serviço de saúde. Então, ele pode atuar tanto em hospitais, quanto na atenção primária, à saúde, e foi essa oportunidade que eu tive de criar um serviço para cuidar dos funcionários do Hospital das Clínicas. Esses funcionários não tinham um médico de referência. Eles iam ser atendidos no pronto-socorro, ou no ambulatório de especialidades, mas faltava ali um profissional que seria o coordenador do cuidado, aquele profissional que ia ouvir as queixas mais frequentes, mais comuns. E pelo tipo de vida e rotina que eles tinham, o que acontece é que eles nem sempre conseguiam procurar o serviço de saúde. Alguns não tinham condições de terem planos de saúde e eles faziam o quê? Eles iam para o socorro, às vezes ficavam ali disputando uma vaga para ser atendidos. E aí, a partir do momento que a gente cria esse serviço de atenção à saúde do colaborador passa a ser a referência para esse funcionário, para esse colaborador. Então, ele já sabe que em qualquer motivo de saúde que ele tiver, ele pode procurar o serviço considerado de atenção primária de referência. Na sequência, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da área de saúde suplementar, conhecido como os planos de saúde, e ali eu atuei tanto na assistência quanto na área de gestão de saúde, construindo um serviço também de atenção plena à saúde. O que significa isso? A gente fez semelhante a esse serviço do Hospital das Clínicas dentro de um serviço de saúde privado, um cuidado à saúde do colaborador e dos colaboradores de grandes empresas, principalmente do ramo da indústria aqui no interior de São Paulo. O que acontece quando a gente tem esses serviços sendo criados é que a gente faz com que o paciente, o familiar, ele tenha maior acesso, ele consiga rapidamente ser atendido, sem que aquele problema de saúde seja um problema de urgência e emergência. É para ser atendido rápido, mas é para ele ter um acompanhamento continuado, que o profissional consiga ser visto sempre que há necessidade. Então, é um trabalho que acontece em equipe multiprofissional, e esse aspecto é um aspecto muito relevante do conhecimento médico e um dos grandes desafios no século XXI, que é a necessidade do cuidado integral, a capacidade do profissional médico de conversar com os diferentes profissionais de saúde, elaborando um plano terapêutico, fazendo com que o paciente seja o principal ator, que ele esteja no centro do cuidado. Na sequência, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma outra operadora de saúde, no interior também de São Paulo, que foi um momento em que surgiu a pandemia. Então, naquele ponto, a gente não tinha tantos serviços de telemedicina, de telesaúde,
e a gente teve, né, uma mudança muito grande no aspecto do cuidado. Ali eu fiz a gestão da atenção integral à saúde, a gente expandiu o nosso serviço, ao mesmo tempo que a gente teve que dar o suporte para os pacientes que não iriam sair de casa. Então, é onde entra a minha experiência com a telemedicina, com a telesaúde, de forma muito grande, e que a gente consegue fazer com que essa experiência se perpetue e permaneça. Hoje, a minha oferta, ela é basicamente feita por consultas de telemedicina, e a gente consegue chegar em qualquer canto do país. Nós temos uma legislação que permite esse tipo de atendimento, e isso nos deixa muito mais acessíveis, muito mais satisfeitos em relação ao cuidado que a gente oferece, sempre respeitando a legislação. Na sequência, eu retorno desse município e foco no consultório privado, consultório dentro de um ambiente de atendimento presencial. Então, naquele momento, eu fazia parte da minha carga horária telemedicina, parte da minha carga horária presencial. E tive a oportunidade de experimentar um pouco de uma prática que, ao longo do tempo, eu não fiz tantas vezes, mas eu sempre fiz, que foi a acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa. Para você fazer acupuntura, você precisa ter os instrumentos, as ferramentas corretas, né? Então, você precisa ter um consultório. Então, naquele momento, eu fiz esse consultório para fazer os agulhamentos, principalmente focado em dor crônica. Durante a pandemia, eu tive uma experiência fantástica cuidando de pacientes com dor crônica, mais de 80 pacientes que faziam acompanhamento no ambulatório de dor crônica, e parte desses pacientes me procuravam pedindo que eu renovasse a receita do canabidiol. Foi naquele momento que eu percebi que eu não tinha condições de atualizar uma receita de uma substância que eu desconhecia. E a partir de então, 2020, eu começo a estudar a cannabis medicinal. E eu fiquei encantado. Eu já tinha formação na medicina tradicional chinesa, em acupuntura, eu já tinha experiência com fitoterapia e várias práticas integrativas, aromaterapia, meditação, e ali eu consegui perceber que a cannabis medicinal tinha um potencial gigantesco para cuidar da saúde integral, porque ela atua dentro do sistema endocannabinoide. E foi então que eu resolvi me dedicar e muito estudo e muitas horas, né, de aprendizado, de dedicação naquilo que lá no começo da faculdade eu tive, que é o aprender a aprender, me dediquei para ter um conhecimento profundo a respeito do sistema endocannabinoide e de como os produtos derivados da cannabis podem ajudar a saúde de muitas pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, com problema de autismo, TDAH e também que sofrem com problemas ligados à insônia, à dor crônica. Ou seja, a gente tem uma planta com diversas substâncias presentes nessa planta que a maneira como a gente vai fazer o equilíbrio desse sistema é que vai ajudar os pacientes a ter uma melhor qualidade de vida, reduzindo os sintomas, no caso da dor, melhorando alguns aspectos, no caso da concentração, do foco, o relaxamento. Crianças com autismo conseguem melhorar a interação social e cada vez mais as pesquisas científicas vêm mostrando de maneira correta essa percepção que o dia a dia da prática clínica também já demonstra para a gente. O nosso próximo passo, dentro desse aprofundamento, é o meu atual momento, me dedicando ao doutorado na área de agronegócio e desenvolvimento. Ali no doutorado, eu tenho aprofundado o estudo da planta em todos os aspectos nas cadeias produtivas que tanto a cannabis medicinal quanto o cânhamo industrial, derivados da cannabis sativa, podem desenvolver para o nosso país. E é algo fantástico. Deu para perceber que eu gosto bastante de estudar. Tem gente que fala que eu sou nerd. Eu prefiro dizer que eu sou um curioso, um eterno aprendiz.
E a hora que eu percebo que a gente está num movimento como o atual movimento de muita informação, excesso de informação, a gente também tem um excesso de desinformação. O que significa isso? Quem é que está levando a mensagem de saúde de maneira qualificada? Como eu confio numa mensagem que eu recebo no WhatsApp ou no internet, no Instagram, em qualquer rede social? E foi então que eu percebi que era necessário passar a construir esse relacionamento de maneira a levar uma informação, a trazer conhecimento, a compartilhar aquilo que esses 20 anos de experiência clínica na área da educação em saúde, na área da gestão em saúde, vão contribuir para o seu cuidado, para o cuidado da sua família. Por isso que eu digo, se tudo isso que eu te contei te tocou, fez sentido, acompanhe o canal. A criação desse conteúdo é relevante para que você tenha mais saúde, para que você consiga se conectar com um profissional experiente, para que você tenha segurança nas orientações, no acompanhamento de saúde, para que você promova a saúde e previna doenças. Este é o nosso principal propósito, esse é o principal motivo da gente estar aqui nesse canal, da gente estar conversando com você de maneira muito aberta, muito franca, com muita transparência, com muito valor. A gente acredita de verdade que a informação faz a escolha correta para ter mais saúde. Criar hábitos saudáveis é um grande desafio no século XXI, um século que tem ofertas de muitas propostas que fazem mal à saúde. A gente tem hábitos nocivos à saúde. E a ideia é que a gente possa reverter essa nossa ideia, essa nossa frequência de hábitos nocivos, que a gente transforme esses hábitos em hábitos saudáveis, que a gente consiga ter uma longevidade, viver bastante e viver com qualidade de vida, e principalmente transformar a sociedade, transformar o meio em que a gente vive, seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na igreja, ou seja, o nosso propósito é cuidar da saúde da sua família e da comunidade que você vive. Então, curte, compartilha e faça com que essa mensagem chegue para mais pessoas que também precisam de um profissional qualificado, competente e ético, que trabalha com a medicina da compaixão. Um abraço, até mais.